Durante toda a história da humanidade, alguns verdadeiros tesouros simplesmente desapareceram ou foram para sempre guardados no mais profundo segredo. Além dos tesouros, túmulos também foram deliberadamente cavados em locais ermos e escondidos, por motivos que jamais saberemos. Esses tipos de segredos podem estar por aí até mesmo abaixo de seus pés, prontos para serem revelados. Então vamos viajar um pouco no tempo e saber quais são os 12 tesouros perdidos mais procurados da história. Vamos lá? A morte do Khan mais célebre do Império Mongol ocorreu em 18 de agosto de 1227 e continua envolta em mistério. O homem responsável pela morte de tantas pessoas que, por incrível que pareça, até influenciou favoravelmente o clima no século XIII, morreu durante uma campanha militar pelo Rio Amarelo, na atual China. E existem versões contraditórias sobre sua morte. Uma delas afirma que ele faleceu após cair de seu cavalo enquanto caçava. Porém, Marco Polo sugeriu que ele foi morto por uma flecha inimiga. O mistério da forma de sua morte se soma ao da localização de sua tumba. O cadáver do Khan foi levado para as montanhas mongóis de Burkhan Khaldun, onde ele desejava ser enterrado. E, segundo ele mesmo havia ordenado, o local não foi identificado com nenhum mausoléu ou lápide para evitar profanação. De acordo com uma lenda, os homens que o enterraram foram executados para evitar a divulgação do local. Igualmente disse que um rio foi desviado para cobrir a sepultura em seu leito ou para que a corrente passasse sobre a tumba. E uma manada de 1000 cavalos, dispersada, ajudou a dar a aparência de território desabitado ao local. Com tantas precauções, não é de se estranhar que, após quase 800 anos, a tumba de Gengis Khan continue sendo um dos sítios perdidos mais importantes da história. Alexandre o Grande, um dos mais renomados conquistadores da história, morreu em 323 a.C., na Babilônia, no auge de seu poder. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de inúmeras lendas. Após sua morte, o corpo de Alexandre passou por uma série de eventos e movimentos que apenas contribuíram para o mistério de seu local de descanso final. Inicialmente, seus generais disputaram pelo corpo, pois quem o possuísse teria grande legitimidade e poder. Ptolomeu I, um de seus generais mais próximos, finalmente conseguiu levá-lo para o Egito. Alexandre foi primeiramente enterrado em Mênfis e posteriormente transferido para Alexandria, a cidade que ele mesmo fundou e que se tornou um dos maiores centros culturais da antiguidade. Nos séculos seguintes, muitos relatos indicaram que a tumba de Alexandre estava em Alexandria. Alguns visitantes famosos, como Júlio César e Augusto, afirmaram ter visitado o mausoléu. No entanto, com o tempo, a localização exata da tumba foi perdida devido a vários fatores, incluindo terremotos, mudanças políticas e a gradual transformação urbana da cidade. Até hoje, arqueólogos e historiadores continuam a buscar pistas sobre o paradeiro da tumba de Alexandre. Escavações em Alexandria e estudos sobre textos antigos têm oferecido algumas pistas, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. A busca continua a fascinar muitos, pois a descoberta da tumba poderia proporcionar insights valiosos sobre a vida e a morte de um dos maiores líderes militares da história. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais enigmáticos e sagrados da história, reverenciada por judeus, cristãos e até muçulmanos. De acordo com a Bíblia, ela foi construída por ordem de Deus, conforme detalhado no livro de Êxodo, e serviu como um símbolo tangível da presença divina entre o povo de Israel. Para os judeus, a Arca da Aliança representa a manifestação física da aliança entre Deus e os filhos de Israel. Guardada no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo e mais tarde, no Templo de Salomão, em Jerusalém, a arca continha as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, uma urna de maná e a vara de Arão, que floresceu. Sua presença era considerada tão sagrada que apenas o sumo sacerdote podia se aproximar dela, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Para os cristãos,
A arca é igualmente significativa, refletindo a continuidade da relação divina que culmina em Jesus Cristo. Ela é vista como um precursor do sacrifício de Cristo e da nova aliança, e simboliza a fidelidade de Deus às suas promessas. A história da Arca da Aliança é repleta de mistérios e lendas. Segundo a Bíblia, após a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios, em 586 a.C., a arca desapareceu. Desde então, sua localização tem sido objeto de especulação e teorias. Algumas tradições judaicas afirmam que a arca foi escondida pelos sacerdotes antes da destruição do templo e permanece oculta em algum lugar em Jerusalém. Outras sugerem que foi levada para a Etiópia, onde, de acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, ainda reside na Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum. No entanto, a autenticidade desta alegação nunca foi confirmada, pois a arca nunca foi mostrada ao público. Além dessas, há teorias que apontam para a arca ter sido levada pelos cavaleiros templários durante as cruzadas, ou mesmo que esteja escondida em uma das muitas cavernas da região do Mar Morto. A busca pela Arca da Aliança é um fascínio para arqueólogos, historiadores e teólogos. Expedições arqueológicas e estudos bíblicos tentam desvendar pistas sobre seu paradeiro. Mas até hoje, nenhum vestígio concreto foi encontrado. Uma coisa é certa: quem a encontrar, sem dúvida, confirmará um dos maiores enigmas religiosos da história, como também confirmará muita coisa do que a Bíblia diz. Os Cavaleiros Templários, oficialmente conhecidos como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi uma ordem militar cristã fundada no início do século XII durante as Cruzadas. Inicialmente estabelecidos para proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa, os Templários rapidamente se tornaram uma das organizações mais poderosas e ricas da Idade Média. Os Cavaleiros Templários começaram como uma pequena ordem, com apenas 9 cavaleiros fundadores, incluindo Hugo de Payens, o primeiro grão-mestre. Eles juraram votos de pobreza, castidade e obediência, dedicando suas vidas à proteção dos peregrinos e à defesa dos territórios cristãos na Terra Santa. A ordem recebeu o apoio do Papa e de vários nobres europeus que doaram terras, dinheiro e recursos. Com o tempo, os Templários se tornaram não apenas uma força militar formidável, mas também uma das instituições financeiras mais influentes da Europa. Eles estabeleciam redes de fortificações, administravam vastas propriedades agrícolas e ofereciam serviços bancários, incluindo empréstimos e depósitos, para nobres e reis. A queda dos Templários foi tão dramática quanto sua ascensão. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, profundamente endividado com a ordem, viu uma oportunidade de se livrar de suas dívidas e, ao mesmo tempo, adquirir suas riquezas. Em 13 de outubro de 1307, Filipe ordenou a prisão de todos os templários na França, acusando-os de heresia, blasfêmia e outros crimes. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram falsamente, e em 1312 a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V. Aliás, aqui vai uma curiosidade extra, hein? O dia da prisão dos Templários, 13 de outubro, foi uma sexta-feira santa. E provavelmente é uma das origens da fama que as sextas-feiras, 13, são malogradas. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, mas o verdadeiro destino do imenso tesouro dos Templários, acumulado ao longo dos séculos, permaneceu um mistério. A lenda do tesouro desaparecido dos Templários capturou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Diversas teorias e histórias tentam explicar o paradeiro de suas riquezas. Alguns acreditam que os Templários conseguiram esconder seu tesouro antes da perseguição de Filipe IV, talvez em algum lugar na França, ou mesmo em outros territórios templários na Europa. Uma das teorias mais populares sugere que os Templários transportaram seu tesouro para a Escócia, onde foram acolhidos pelo rei Robert de Bruce após a dissolução da ordem. Supostamente parte desse tesouro teria sido usada para financiar a construção da Capela de Rosslyn,
conhecida por suas intrigantes esculturas e símbolos. Outros acreditam que os templários possam ter levado suas riquezas para a América bem antes da chegada de Cristóvão Colombo. Essa teoria, embora amplamente desacreditada pelos historiadores, continua a alimentar especulações e narrativas de aventura. Embora o paradeiro do Tesouro dos Templários permaneça um mistério, seu legado continua a influenciar a cultura popular e a história. Livros, filmes e teorias da conspiração continuam a explorar a rica história da Ordem e seu suposto tesouro escondido. Os Templários deixaram uma marca indelével na história medieval, com seu impacto militar, econômico e cultural reverberando até os dias de hoje. O mistério do tesouro perdido, alimentado por séculos de lendas e especulações, só acrescenta uma camada de fascínio a essa enigmática ordem de cavaleiros, cuja história ainda captura a imaginação do mundo. E aí, será que esse tesouro está por aqui, por perto? No extremo norte do Mar Morto, na Cisjordânia, encontra-se o sítio arqueológico de Qumran, um lugar repleto de cavernas. Foi em uma dessas cavernas que, em 1946, um pastor beduíno descobriu os primeiros exemplares dos famosos pergaminhos do Mar Morto, revelando ao mundo um tesouro inestimável de informações sobre a vida nos tempos bíblicos. As escavações subsequentes permitiram a recuperação de um acervo impressionante de 972 rolos, todos feitos de pergaminho e papiro, com exceção de 2, que são feitos de cobre. Esses rolos de cobre são possivelmente 2 partes de um único documento. Eles foram encontrados na caverna número 3 em 1952 e se diferenciam dos outros não apenas pelo material, mas também pelo tipo de informação que contém. Esses rolos incomuns mencionam mais de 60 locais onde supostamente foram escondidos tesouros de ouro e prata. No entanto, as indicações sobre a localização desses tesouros foram escritas para alguém da época em que os rolos foram elaborados, há mais de 2000 anos, e não para um caçador de tesouros do século XXI, por mais que disponha de detectores de metais e GPS. Por isso mesmo, os rolos de cobre continuam a ser um mistério intrigante, e a busca pelos tesouros mencionados neles ainda mexe bastante com arqueólogos e aventureiros ao redor do mundo. Você aí, se arriscaria a bancar o Indiana Jones para encontrar esses rolos de cobre? A Noite Triste é um episódio dramático na história da conquista espanhola das Américas, ocorrida na noite entre 30 de junho e 1º de julho de 1520. Durante essa noite, Hernán Cortés e seu exército espanhol, acompanhados por aliados indígenas, tentaram escapar de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, após uma série de eventos desastrosos. A tensão em Tenochtitlan estava em um ponto crítico. Moctezuma, um imperador azteca, havia morrido em circunstâncias controversas, e os espanhóis se encontravam em uma situação desesperadora, cercados por uma população azteca cada vez mais hostil. Cortés, percebendo a iminente ameaça de aniquilação total, decidiu que a única opção era uma fuga noturna. Os preparativos foram rápidos e silenciosos. Cortés ordenou que o ouro saqueado dos aztecas fosse empacotado, permitindo também que seus homens levassem uma parte como carga pessoal. A escuridão da noite oferecia uma chance de escapar sem serem notados, mas a sorte não estava a seu favor. Enquanto os espanhóis tentavam atravessar as estreitas calçadas e pontes que levavam para fora da cidade, uma anciã indígena que estava acordada os descobriu e alertou os guardas astecas. O alarme foi dado e o silêncio se transformou em um caos ensurdecedor. Os astecas, cientes da fuga, atacaram os espanhóis com uma fúria implacável. Muitos soldados espanhóis, carregando mais ouro do que podiam suportar, caíram nas águas dos canais e lagos que cercavam Tenochtitlan, afogando-se sob o peso de sua carga. A fuga tornou-se uma retirada desordenada, com pesadas baixas para os espanhóis e seus aliados indígenas. Durante essa confusão, a grande parte do tesouro saqueada foi perdida.
O ouro e outros objetos de valor que haviam sido minuciosamente recolhidos pelos espanhóis desapareceram nas águas e nas mãos dos astecas. Esse tesouro perdido da Noite Triste tornou-se uma lenda alimentando especulações e buscas ao longo dos séculos. O evento marcou uma reviravolta na conquista espanhola do México. Cortés e seus sobreviventes conseguiram escapar, mas com grandes perdas. Eles se reagruparam e, eventualmente, voltaram a Tenochtitlán, culminando na queda do Império Azteca em 1521. Onde será que pode estar esse tesouro azteca? Talvez no fundo de algum rio amazônico ou, quem sabe, enterrado ao lado de uma árvore centenária. Antes que eu me esqueça, uma curiosidade a mais. Segundo a lenda, após a Batalha de Hernán Cortés, teria sentado solitariamente embaixo de uma árvore e chorado a morte do grande parte de seus soldados. Daí o nome, Noite Triste. Imagine-se nas montanhas enevoadas do Equador, onde a lenda do ouro perdido dos Incas ainda paira entre as árvores e os ventos gelados. A história começa no século XVI, quando o poderoso Império Inca estava à beira do colapso diante dos invasores europeus. Atahualpa, o único grande rei Inca, foi capturado pelo astuto comandante espanhol Francisco Pizarro em seu palácio em Cajamarca, no atual Peru. Pizarro, com promessas vazias, garantiu a Atahualpa que o libertaria em troca de uma sala cheia de ouro. No entanto, a ganância falou mais alto. E antes que o último e maior carregamento de ouro pudesse ser entregue, Pizarro mandou executar o rei Inca. Dizem que o ouro destinado ao resgate foi escondido em uma caverna secreta das montanhas Llanganantes, onde permanece até hoje, desafiando aventureiros a encontrá-lo. Décadas depois, um espanhol chamado Valverde, guiado pela família de sua noiva Inca, teria encontrado o tesouro e se tornado rico. Antes de morrer, ele deixou instruções escritas sobre a localização do ouro, conhecidas como Derrotero de Valverde. Essas instruções, no entanto, se perderam no tempo, até que nos anos 1850, o botânico inglês Richard Spruce viajou ao Equador em busca da árvore de cinchona. Durante sua jornada, Spruce encontrou o Guia de Valverde e um mapa relacionado, feito por um homem chamado Atanásio Guzmán. A lenda do ouro perdido dos Incas se tornou tão fascinante quanto inspiradora, especialmente para aqueles que ousam sonhar com riquezas escondidas nas profundezas das montanhas equatorianas. Quem sabe talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério e revele o tesouro que há séculos permanece oculto. Até um de nós pode se candidatar. Aliás, pensando bem, uma aventura no estilo Jones até que não seria nada mal, né, não? Também conhecida como Biblioteca Dourada, a Biblioteca dos Czares é um dos maiores mistérios da história russa. Dizem que foi criada pelo grão-duque Ivan III, o Grande, no século XVI, e que continha uma coleção inestimável de obras raras em grego, latim, egípcio e até manuscritos chineses do século II d.C. A história da biblioteca se torna ainda mais intrigante com a figura de Ivan IV, mais conhecido como Ivan o Terrível. Acredita-se que ele tenha escondido a biblioteca em algum lugar sob o Kremlin, e que antes de sua morte lançou uma maldição sobre ela, prometendo cegueira àqueles que ousassem tentar encontrá-la. Essa maldição, dizem, é o que mantém a biblioteca oculta até hoje. Entre as lendas que cercam a biblioteca, uma das mais fascinantes é a de que a coleção fazia parte do dote de Sofia Paleóloga, a segunda esposa de Ivan III e membro da última dinastia imperial bizantina. Outra história conta que Ivan IV tentou fazer com que estudiosos traduzissem os textos antigos para obter conhecimento sobre magia negra, que só aumenta o mistério e o fascínio em torno da biblioteca. Ao longo dos séculos, a Biblioteca dos Czares, ou também a Biblioteca Perdida de Ivan o Terrível, atraiu a atenção de figuras históricas como Pedro o Grande e Napoleão Bonaparte, ambos obcecados pela ideia de encontrar esse tesouro literário. Pesquisadores, arqueólogos e caçadores de tesouros continuam a buscar pistas sobre sua localização, mas até agora a biblioteca permanece um enigma, guardando seus segredos nas profundezas do Kremlin. Em 1907, um roubo audacioso abalou o castelo de Dublin.
As joias da coroa da Irlanda desapareceram. Curiosamente, essas joias não estavam ligadas a nenhuma cerimônia de coroação e não incluíam uma coroa. Em vez disso, consistiam em uma estrela cravejada de joias da Ordem de São Patrício, um broche de diamantes e 5 colares de ouro dessa ordem, todos propriedade da coroa. A Ordem de São Patrício foi fundada em 1783 para recompensar aqueles em altos cargos na Irlanda e os pares irlandeses, conhecidos como Cavaleiros Companheiros, cujo apoio era essencial para o governo da época. Naquele período, a Grã-Bretanha controlava a Irlanda, e as joias foram feitas a partir de 394 pedras retiradas das joias da rainha Charlotte, esposa do rei George III. As joias também incluíam rúpias de um imperador mughal e possivelmente pedras preciosas, fornecidas por um sultão da Turquia. As joias eram guardadas em uma biblioteca, e a segurança frouxa foi apontada como a principal razão que possibilitou o roubo. Até hoje, quem roubou as joias e o que aconteceu com elas permanece um mistério. Diversas pessoas foram suspeitas de terem cometido o crime, incluindo Francis Shackleton, irmão do famoso explorador Ernest Shackleton, embora nada tenha sido provado. As joias das coroas da coroa irlandesa continuam a intrigar historiadores e entusiastas de mistérios, mantendo viva a curiosidade sobre o destino dessas preciosidades desaparecidas. Em 1357, um navio chamado São Vicente partiu de Lisboa, em Portugal, rumo a Avignon, na França, carregando tesouros preciosos que pertenciam a Thibaut de Castillon, o bispo de Lisboa que havia falecido recentemente. Entre os tesouros havia ouro, prata, anéis, tapeçarias, joias, pratos finos e até altares portáteis. Enquanto navegava perto da cidade de Cartagena, na Espanha moderna, o São Vicente foi atacado por 2 navios piratas fortemente armados. A tripulação pirata tomou posse dos tesouros e causou certamente um enorme alvoroço. Um dos navios piratas era comandado por um homem chamado Antônio Botafogo. Um nome curioso que, nas línguas da época da Península Ibérica, significa algo como explosão de fogo ou peido de fogo. Mas nem o nome inusitado, nem o destino favoreceram Botafogo, pois seu navio acabou encalhando e ele foi capturado. Por outro lado, o segundo navio pirata, liderado por Martin Yanes, foi mais esperto e conseguiu escapar ileso. Até hoje, o paradeiro de Yanes, sua tripulação e o tesouro roubado permanece um mistério envolto em lendas e suposições. Será que ele é um dos navios fantasmas que alguns marinheiros veem durante suas viagens? Ou será a história de pescador? A fascinante história do diamante florentino, uma gema amarela de 137 quilates, começa provavelmente na Índia. Por volta do século XV, o diamante encontrou seu caminho até a Europa, embora como e quando isso ocorreu seja motivo de muita especulação. Uma das histórias mais cativantes envolve Carlos, o Temerário, que foi duque de Borgonha de 1467 a 77. Disse que ele mandou cortar o florentino a partir de um diamante maior e ficou tão encantado com a joia que a levava consigo até mesmo nas batalhas. Tragicamente, Carlos teria sido morto em combate, carregando o diamante consigo. Após a Primeira Guerra Mundial, o destino do florentino dá uma reviravolta. Carlos I, o último imperador da Áustria-Hungria, fugiu para a Suíça com o diamante e outros tesouros reais. Ele depositou as joias em um cofre bancário, confiando-as a um advogado austríaco chamado Bruno Steiner. Steiner tinha a tarefa de ajudar a destronada família real a vender o diamante e outras joias valiosas. Se bem que, num de seus livros, o historiador Gordon Brooke Shepherd relata que, em 1924, Steiner foi preso, acusado de fraude e posteriormente absolvido. O paradeiro do diamante florentino depois desses eventos é um mistério. Alguns acreditam que ele foi recortado e transformado em uma série de diamantes menores, espalhando sua magnificência original em fragmentos menores, mas igualmente preciosos. A joia que outrora reluzia em uma única peça magnífica,
agora poderia estar escondida à vista de todos, dividida e dispersa pelo mundo, carregando consigo segredos de uma era passada. Agora me conta uma coisa aí, na sua opinião. Aquele que encontrar um desses tesouros perdidos vai ter uma vida abençoada ou amaldiçoada? Dadas as histórias por trás delas, que são tantas. Até a próxima, pessoal.